Olá, tudo bem? Eu sou a Tabata Bowling e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que eu estou falando. Mas se por acaso ainda não conhece, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando. Pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje, iremos conferir a thread do engenheiro químico Gustavo Dias, o @gdias. Ela foi publicada no dia 17 de outubro de 2019 e conta a história de quando ele recusou uma proposta para defender que a sua pesquisa seja aplicada para beneficiar de forma justa milhões de pessoas no Brasil. Vem comigo e segue o fio. Duas semanas depois que eu defendi meu doutorado, recebi uma proposta de uma empresa para produzir as minhas bolinhas, aquelas micropartículas que incham e matam tumores vascularizados, em escala industrial, mas eu neguei. Por conta disso, recebi críticas dizendo que eu não teria outra oportunidade como essa. Mas é preciso entender que, ao aceitar a proposta, duas coisas aconteceriam. A primeira, o monopólio de produção das bolinhas seria exclusivo da empresa. Como ainda não há patente, eu não ganharia nada por isso. A segunda, uma vez a empresa possuindo monopólio de produção, o preço seria definido exclusivamente por ela. Só para vocês terem uma ideia dos custos. 5 litros do meu principal reagente custam em média R$ 600. Eu usava na receita básica menos de 200 ml desse reagente. Eu produzia cerca de 150 bolinhas, sendo que menos de 5 gramas são suficientes para embolizar um paciente. Isso significa que em 2 ou 3 bateladas eu teria material suficiente para embolizar esse Brasil inteiro. No SUS, essas bolinhas poderiam ser distribuídas de graça. Quanto vocês acham que a empresa iria cobrar por um frasco de 10 gramas dessas bolinhas? Ou seja, além de lutar contra a má vontade de muitos médicos que sempre recomendam a esterectomia, que é a remoção do útero, como alternativa para mulheres com miomas, pois é a alternativa mais rentável para eles, as bolinhas se tornariam acessíveis somente a uma parcela das mulheres. No Brasil, a maioria das mulheres que desenvolvem miomas são negras e pobres, e sequer têm um diagnóstico adequado. Ou seja, quem poderia pagar por essas bolinhas? As mesmas que podem pagar por um plano de saúde. Ou seja, o que mudaria? Nada. Quando eu estava na graduação, demorou muito para encontrar um sentido no meu curso. Fazer engenharia é aprender basicamente que você tem que trabalhar pro capital o tempo todo. A pesquisa me mostrou o contrário. A universidade pública me provou que não precisa ser assim. Graças à universidade pública, eu pude pesquisar aquilo que fazia meu coração bater mais forte, colocando meus princípios em primeiro lugar. Hoje, meu sonho é que essas bolinhas cheguem ao SUS, para que todas e todos tenham acesso a esse tratamento. Mas eu sei que não vai ser fácil. Por isso, defender o SUS e as instituições públicas é obrigação de quem acredita que uma sociedade melhor começa quando todos podem ter as mesmas oportunidades. Tá um pouco difícil seguir, eu sei, mas a gente não vai desanimar agora, depois de lutarmos tanto para chegar aqui. Lembrando que o link para essa thread, assim como para a tese do Gustavo, estão na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o @tabatabolin. E eu faço parte do grupo de divulgação científica Dragões de Garagem. Depois dá uma conferida no nosso podcast, no nosso canal do YouTube e nas nossas cientirinhas. E se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter no perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu e até a próxima!